Unter anderem ebenfalls revolutionär. O tema de hoje é então, e se voltássemos atrás, se nos fosse dada a oportunidade de voltar atrás no tempo, como é que nós o faríamos, se nós o faríamos, e se era bom acontecer esse voltar atrás no tempo. Primeiro ponto é voltar atrás no tempo para quê? Para retificar aquilo que não é retificável, porque voltar atrás no tempo é nós querermos apenas e só consertar coisas, é querer agarrarmos-nos ou ficarmos presos a algo que foi bom e nós não queremos largar. Voltar atrás no tempo, por norma, acontece sempre que há apego. Ou seja, nós não voltamos atrás no tempo só para fazer uma visita. Até podíamos estar interessados, não é? Assim como visionários. Queríamos-nos simplesmente fazer uma visita. Olha, deixa-me ver como é que... Sei lá, há pessoas que têm, mas deixa ver como é que foi a Segunda Guerra Mundial e estar eu lá presente na Segunda Guerra Mundial. E de repente voltávamos atrás no tempo e percebíamos como é que aquilo tudo foi. Pronto, isto é um dos patamares. Irmos como visionários da coisa, não é? A gente vai voltar atrás, vai lá estar, vai lá participar, mas num ponto de ver o que foi, o que aconteceu, o que fizeram e ter provas, não é? É agarrarmos nas provas do que aconteceu. Mas depois há aquele voltar atrás de se eu voltasse atrás eu não desperdiçava isto, se eu voltasse atrás eu fazia assim, se eu voltasse atrás eu fazia assado. E quando surge este voltar atrás, maioritariamente é com a sensação de culpa, porque nos sentimos culpados relativamente àquilo que fizemos e então queremos mudar. Ou então porque simplesmente nos queremos agarrar àquilo que é bom porque agora está mal. E então não estamos a olhar para nós valorizando-nos, mas apontando-nos. Ou seja, quer de uma forma, quer de outra. Não é? Ou quando estamos a querer voltar para trás porque o momento foi muito bom, ou porque agora nós faríamos as coisas de maneira diferente, é porque estamos a criar o apontamento a nós mesmos. E quando nós estamos a pôr em nós um peso que não existe. Ou melhor, o peso somos nós que pomos, não é? Nós é que nos culpamos, nós é que dizemos o que devia e não devia, nós é que dizemos uma série de coisas sobre nós. Porque na realidade não é o que os outros nos apontam que nos custa, é o que nós apontamos a nós. E então somos muito críticos nisso. Mesmo quando nós pensamos no que devíamos ter feito, nós esquecemos que hoje eu sou uma outra pessoa e eu não poderia voltar atrás sendo a outra pessoa que era lá atrás, fazendo aquilo que eu faria hoje. Porque quem eu era já não sou. Então, se nós pensamos hoje que faríamos diferente, é porque já tivemos uma série de experiências diferentes, é porque já estamos num outro nível, num outro patamar, e então íamos atrás e fazíamos diferente. E olharmos para isto e pensarmos que faríamos sempre melhor, primeiro é estarmos a exigir a nós mesmos que, ou estar a condicionar o pensamento sobre nós, que eu hoje faria melhor do que ontem. Então, nós podemos fazer o seguinte: esperamos por amanhã e amanhã fazemos melhor do que faríamos hoje, ao voltar a ontem. Isto também não funciona, não é? Porque então andávamos aqui às voltas e vai e vem e vai e volta e nunca estávamos a fazer nada. Porque se nós no presente estivéssemos ocupados a fazer o que faríamos no passado ou o que faremos no futuro, nós não fazíamos presente. E se não fazemos presente, não tínhamos história, não é? Porque se não fizermos nada agora, não temos nem antes nem depois.
Porque se o hoje passar e eu não fizer nada hoje, eu amanhã não tenho nada feito de hoje, não há passado. Então isto é tudo uma controvérsia sobre nós e sobre aquilo que nós achamos de nós. Pensar em voltar atrás no tempo é uma coisa que pode parecer muito bonita, imaginando que só nós mexíamos no tempo, só nós voltávamos atrás. Porque se fosse possível voltar atrás, e se não fosse apenas eu a voltar atrás, vocês já imaginaram a confusão que era voltar atrás? Imaginem que houve um relacionamento que correu mal, com amigos, com um casal, com um parceiro, o que fosse. Imaginem que há um relacionamento que corre mal e nós decidimos voltar atrás para retificar aquela ação que nós fizemos naquele dia, que dissemos, o que não foi, que devia. Pronto. E no mesmo dia a pessoa volta também atrás e também decide ir àquele episódio, não é? E dizer, e tal, eu vou voltar àquele episódio porque daquele dia não passa e eu não vou continuar. Portanto, aquele momento vai ser o momento da ruptura. Então a gente chega lá, até diz outra coisa e a pessoa também vai dizer outra coisa. Então ontem já não é ontem e passa a ser um momento de ação completamente disparo e diferente daquilo que era, e o presente já não seria o que é. Portanto, quando nós mexemos no passado, é tudo uma questão de a gente olhar para trás e assumir que fizemos o melhor que podíamos fazer naquele dia, naquela situação e naquele momento com aquela pessoa. Porque só fizemos aquilo que conseguimos fazer. Ninguém faz melhor ou pior porque volta atrás. Nós achamos que fazíamos, mas nós só podemos fazer no presente. Não há nem atrás nem à frente, porque nunca poderia haver então uma continuidade. E para haver continuidade nós temos que trabalhar só no hoje, só no presente. Quando nós estamos a trabalhar o presente e percebemos o que fizemos mal no passado para retificar uma ação no futuro, aí sim a coisa funciona, mas nós estamos a trabalhar no presente. Se nós estivermos a pensar sempre como devíamos ter feito, que eu fiz mal assim, que eu fiz mal assado, porque não devia ter, e porque o fulano também não devia, não é? Porque às vezes não é só sobre nós, é achar que a pessoa que falou assim não devia ter falado, que a pessoa que fez assim não devia ter feito. Então, quando nós olhamos para trás, nós achamos que temos sempre as respostas certas. E aí entra a tal questão de, se calhar amanhã eu já não vou pensar assim, porque hoje vai acontecer qualquer coisa, ou pode acontecer qualquer coisa, porque nós não sabemos o que ainda vai acontecer, que me ponha a pensar de maneira diferente e que me ponha a fazer as coisas de maneira diferente. Nós aprendemos tudo com experiências e a gente pode aprender muita coisa estudando, lendo, interagindo, mas a verdade é que o que entra é aquilo que a gente sente internamente, porque muitas vezes vocês já ouviram, e então quem anda na escola percebe isto perfeitamente, aquelas aulas maravilhosas em que está o professor blá 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 e vocês estão a ver a mexer e a cabeça está a pensar em mil outras coisas. Até ao momento em que de repente ele contou uma história que sintonizou com vocês em determinada experiência. E então, ok, a coisa funcionou porque tocou-vos em alguma coisa que relacionou com o conhecimento. E isso até pode acontecer agora, não é? Porque vocês podem estar a ouvir e dizer assim, ok, e ela está a falar uma coisa que comigo funcionou assim. E então faz perceber, não é? Faz o clique. Então, quando nós estamos a ouvir muita coisa, nós podemos perceber, mas nem sempre entender. E depois, quando nós estamos a viver uma coisa e não estamos a vivê-la no presente, a sentir que é aquilo, também não vivemos. Porque se nós estivermos a viver o presente, a pensar como devíamos ter feito ontem, ou a pensar como é que a pessoa que falou assim, assado, fez ontem, e que não devia ter feito, então nós não estamos a aprender nem a experienciar nada, porque na realidade não estamos a conseguir perceber o que estamos a fazer agora. E quando não percebemos o que fazemos agora, cometemos os mesmos erros que cometemos antes. Porque na maior parte das vezes a gente diz qualquer coisa porque o coração estava enraivecido e tal, saiu aquilo tudo de uma vez e depois a gente arrepende-se que disse o que não queria, porque afinal aquilo foi só uma explosão e tal, pronto. E
E a questão aqui é, se nós não estamos a perceber o que estamos a sentir no presente, se nós não estamos aqui a conseguir ter uma noção da nossa ação presente, a percebermos-nos a nós e a sentirmos-nos, então não estamos a conseguir agir na consciência de não fazer o que fizemos mal. Não é? Porque é fácil a gente olhar e dizer assim, eu podia ter feito assim. Mas o nosso estado emocional afeta muito daquilo que nós fazemos. Então basta nós acordarmos mal e andarmos irritados. Que a nossa primeira resposta já não vai ser um bom dia, não é? Vai ser um bom dia. E isso tudo faz diferença. Então, quando nós simplesmente olhamos e queremos retificar as coisas do passado, nós não podemos olhar e querer retificar as coisas do passado. Nós olhamos, percebemos o que fizemos mal, encaixamos em nós aquilo que nós fizemos mal e a partir desse momento, no presente, tentamos retificar em ações. Tentamos retificar aquilo que será o interno, não a ação em si. Porque a ação depende sempre de todas as envolventes, não é? E se for uma ação connosco, é direta. Se for com os outros, não. Daí a tal história de se tu queres mudanças no mundo, muda-te a ti, não mudes aos outros. Porque quando nós começamos a olhar à volta para tentar mudar, nós não mudamos nada. Nós mudamos quando tentamos mudar-nos a nós, ao nosso ponto de vista. E isso é trazer-nos ao presente, que é para nós conseguirmos retificar aquilo que não estamos a conseguir ver, nem estamos a conseguir fazer, porque estamos de tal modo embrulhados em pensamentos, em sentimentos, numa amálgama de confusão mental, que não conseguimos perceber ou percepcionar aquilo que fazemos no momento presente. Ok? Por isso, voltar ao passado, se voltava, eu não voltava. Eu não voltava. Há muita coisa que eu olho para trás e digo assim, eu não gostei do que fiz, então eu olho para o hoje e eu digo, se eu não gostei do que fiz, não gostei porquê? Então eu hoje vou fazer isto, isto e isto para retificar. Eu não gostei do que fiz e no futuro quero fazer, então se eu quero fazer, o que é que eu preciso para o conseguir fazer? E hoje retifico. Se as coisas estiverem alinhadas, no futuro eu consigo. Se as coisas não estiverem alinhadas, eu não consigo. E o meu pensamento tem que estar alinhado com aquilo que eu quero. Porque se eu não estiver a pensar no que eu quero e a fazer aquilo que eu preciso para ter, eu não vou conseguir chegar lá. Então, se eu quero ser uma mãe mais calma, uma esposa mais sorridente, eu não posso permitir que acordar mais mal afete aquilo que eu quero ser. Eu tenho que pensar no presente aquilo que eu quero conseguir ou não, não é? Aquilo que eu quero retificar em mim para chegar ao que eu quero. Então isto é muito mais um trabalho interno do que um olhar e apontar no passado aquilo que eu devia ou não devia. Todos fazemos coisas mal e fazemos coisas mal até no hoje, porque nós temos um percurso e não conseguimos, como eu dizia há pouco, isto é uma linha, é uma continuidade de história. Portanto, nós não podemos apagar o que está feito, mas nós podemos fazer um ponto, fazer um parágrafo e continuar a escrever. Podemos fazer uma vírgula e continuar a escrever. E se hoje eu não consigo fazer um ponto parágrafo, então ótimo, fazemos uma vírgula. E se amanhã já conseguir fazer um ponto e vírgula, maravilha. Quando eu conseguir fazer um ponto final, está top. Quando eu conseguir incluir o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, aí já estou artista completo, né? Já estou a começar a fazer, a trazer emoção à minha história, porque há um momento em que nós precisamos só de escrever a história. Há um momento em que nós temos só que perceber como se escreve, como se faz. E quando nós percebemos como escrevemos, as pausas que são precisas, porque essas pausas são os tais momentos de ligação com nós mesmos.
Porque se eu estiver sempre a falar seguido e não tiver pontuação nenhuma, não vou conseguir articular nada. A informação está lá, está. Pode ser mal entendida, claro, não é? E se a pontuação estiver lá colocada corretamente, eu já vou conseguir articular as coisas de uma outra forma e vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, assim é com a minha história. Se eu estiver sempre a falar, sempre a falar, sempre a falar, sempre a falar, ou sempre a fazer, só e só fazer, a história vai ficar confusa. Se eu parar para perceber o que está feito e fechar e fazer conclusões e encerrar capítulos e mudar, perceber aquilo que eu quero continuar ou não, então aí a história vai ficar um pouco mais interessante, não é? Fazer as pausas para refletir em nós, na ação que estamos a ter, e se não dá para continuar daquela forma, pôr um ponto, fazer outra frase. E vamos tentando, não é? E vamos tentando. Não paramos de escrever. Só paramos de escrever quando morrermos. Então, quando estamos a olhar para nós, acima de tudo, devemos sentir alento em escrevermos a nossa história, em sermos os escritores. E depois só temos que pensar que tipo de história queremos escrever. Não é? Envolver no tipo de história. Que tipo de conto vai ser? Se vai ser policial, se vai ser um poema, se vai ser um drama. Pronto, mas isto é depois a junção de tudo. Não é? O antes, o agora e ainda o que está por vir. Por isso, quando nós pensarmos em tempo, em voltar atrás no tempo, acima de tudo, devemos entregar, devemos ter a intenção de não nos culparmos, de não nos magoarmos com aquilo que passou. Devemos, acima de tudo, olhar para nós com respeito, porque o que fizemos pode estar mal feito, mas se olharmos com olhos externos, não é? Olhar para a situação que aconteceu com olhos de fora, nós vamos perceber que o que fizemos teve determinadas situações e circunstâncias que nos levaram a agir daquela forma. Se eu quero continuar a fazer aquilo ou não, é uma opção. E essa opção é tomada a partir do momento em que nós olhamos de fora e dizemos eu gosto ou não gosto daquilo. Se eu não gosto daquilo, então eu tenho que parar e perceber aquilo que me fez fazer aquilo. Ou seja, perceber o que é que eu tenho que me fez agir daquela forma, o que é que eu emocionalmente senti para interagir daquela forma, e se não queremos repetir, é essa a ação que temos que mudar, é esse o pensamento que temos de mudar. E não há a chave certa para se fazer isso, portanto cada um tem a sua forma de funcionar. E isso é como, ainda falando da história, cada um tem o seu tipo de letra, não é? Então cada um tem a sua forma de escrever. Uns são mais sucintos, outros são mais elaborados. E às vezes é mais fácil de perceber o que não está certo, outras vezes é mais difícil. Mas acima de tudo, é nós podermos parar para nos entregarmos à história. Essa é o nosso encontro com a nossa alma, digamos assim. É aquele momento em que nós nos cruzamos com o nosso eu, com aquilo que nós às vezes imaginamos que queremos ser e não estamos a ser. Porque nós cobramos-nos daquilo que nós fazemos mal, porque nós achamos que nós devíamos ser. E o que nós achamos que devíamos ser, às vezes também não é aquilo que nós queremos ser. É uma série de imposições que nos dizem, que nos põem, e que nos condicionam a pensar e a agir de determinada forma. Porque pensem assim, se eu não queria estar a ser, vamos pensar assim, eu quero ser artista e toda a gente diz que não, e eu vou acabar, por uma série de circunstâncias, eu vou acabar por fazer essa opção de seguir o caminho que os outros dizem para mim,
não é? Porque é difícil ir sempre contra a maré, porque pronto. Então, eu vou fazer o caminho dos outros. E depois eu até me posso arrepender. Mas no passado eu não tinha o estofo ou a capacidade de gerir as minhas emoções contra aquilo que os outros me disseram, porque eu até achava que era válido. Então, quando nós olhamos para o agora e até temos consciência de, ok, e isto é o que eu penso, isto é o que eu sinto, isto é o que eu quero, nem sempre foi porque nós não conseguimos ter a capacidade emocional de cumprir com tudo, com o nosso eu, porque no fundo não estávamos sintonizados com o nosso eu. Então, quando nós entregamos, principalmente quando nós sabemos que está mal e não sabemos como fazer, então a gente entrega. A gente sabe que fez mal, mas não sei como fazer certo, então a gente entrega. Sim, ok. Vamos ver o que sai. Estou a fazer de coração. A partir de agora eu não sei como é que eu tenho que fazer certo, mas eu vou seguir o coração, vou seguir a intuição, vou seguir aquilo que me deixa feliz. Normalmente acerta. Normalmente ao fazer isso a gente consegue fazer as coisas melhores. Mas tem que haver a intenção de o fazer de coração. Porque entregar e ficar à espera que tragam as coisas é quase como dizer: ok, pronto, vem aí uma tempestade, eu vou ficar lá fora, alguém há de me vir salvar. Isso é entregar sem coração. Isso é entregar à sorte, não é? Entregar a quem vier. E de todo não é essa a intenção. A intenção é que consigamos entregar-nos de alma e coração àquilo que a gente quer fazer. Por isso, primeiro ponto, foco. Quando a gente pensa, ai, se eu voltasse atrás, ai, se fosse eu, ai, não pensem em voltar atrás sem ter esta percepção de que quando vocês estão a pensar assim, vocês estão a aprender alguma coisa e vocês estão a culpar-se de alguma coisa. Ou porque se estão a culpar que alguma coisa que devia fazer não fizeram, ou porque vocês estão atualmente a olhar para vocês com uma espécie de punição, de apego, porque ali era melhor, então eu quero ir para ali, vou ficar ali, e a vossa vida não evolui para lado nenhum, correto? Então nós não podemos fazer, nós temos que dar esta continuidade de tempo, o antes, o agora e o depois. Entreguem, quando pensam nesta situação de voltar atrás no tempo, tenham esta intenção de fazer o presente ter sentido. Olhar para o passado, perceber o que está mal, mas fazer o presente com sentido, com coração, com uma entrega, para que consigam gerir tudo. E quando vocês tiverem esta sensação de, ok, eu não devia ter, parem, voltem ao presente e olhem, o que é que eu fiz que agora estou a pensar que podia ter feito diferente? E a partir daí tentar gerir todas as ações no sentido de retificarem aquilo que fizeram mal e voltarem a si e a trazerem a si aquilo que está menos bem, digamos assim. E não vai correr sem bem, não. E mais uma vez vocês vão dar aquela volta e não vá parágrafo, há vírgulas, ok? Ou então há frases repetitivas no texto. A vossa história varia. E isso é para todos. Por isso, acima de tudo, haja uma entrega a contarem a história e haja a consciência de não serem duros nem se magoarem conscientemente, porque quando vocês estão a pensar, eu queria voltar atrás para retificar isto ou para retificar aquilo, vocês estão-se a culpar, estão-se a magoar. Isto é mau, porque traz tristeza para o presente, e se traz tristeza para o presente, vai ser a tristeza do passado amanhã. E vocês não querem isso. Vocês querem um passado feliz, então se querem um passado feliz, hoje têm que fazer a felicidade. Hoje têm que fazer ações felizes, têm que se sentir bem. E sentir bem é sentir em harmonia com vocês. Estarem presentes naquilo que estão a fazer e não deixarem só reagir. Não é? Aquela coisa de reagir ao que está a acontecer. É estarem mais presentes e terem consciência das ações que têm. Por isso, por hoje, é o que eu tenho a dizer. Beijinhos. Alum!
unter anderem ebenfalls revolutionär.